Pessoal, olha só, eu tô com um circuito aqui, ó. Eu vou comparar esse circuito aqui com a eletrônica, pessoal, né? Muitas vezes nós vemos a eletrônica de que forma? Dessa forma aqui, ó. Tu olha para um circuito desse aqui, bah, eu preciso achar a corrente, a tensão, e daí ele me deu aqui um fusível que suporta 500 miliamperes, e daí a gente não vê a saída, certo? E daí, através desse circuito aqui, pessoal, é como se nós tirássemos uma névoa, entendeu? Uma venda dos nossos olhos, tá? Nós olhamos para a eletrônica dessa forma aqui, ó. Só que nós vamos tornar ela mais simplificada. O que acontece, pessoal? Se nós espicharmos esse circuito, tá? Se nós agarrarmos, cada um agarrar numa ponta e espichar, nós vamos ver que nada mais... eu tenho uma bateria aqui, né, pessoal? Eu não tenho o valor da bateria. Eu não sei quanto vale essa bateria. Eu só tenho a minha corrente, tá? Que é 500 miliamperes, que é o que um fusível que está aqui suporta. Eu tenho que saber o valor da minha bateria e eu tenho os valores das respectivas resistências, tá? O que acontece? Se nós espicharmos, pessoal, ó, vamos espichar esse circuito. Nós vamos ver que tem dois resistores em paralelo, tá? Se eu pegar a corrente elétrica, ó, lei de Kirchhoff, a corrente que chega é a mesma que sai. Ela toma três ramificações aqui, pessoal. Só que se nós pegarmos aqui o circuito, ó, pessoal, pega nesse sentido e depois pega nesse sentido. Nada mais é do que um paralelismo, pessoal. Esses dois resistores, eu trouxe eles para cá, eles estão em paralelo. Esse daqui está em série com esses dois. Da mesma forma, ó, pessoal, descendo aqui, eu tenho um em série com dois que estão em paralelo. Espicha o circuito, vê se a eletrônica não é isso, pessoal. Muitas vezes a gente vai esmiuçando os assuntos e aquilo que estava embaçado aos nossos olhos vai se tornando claro, vai se esclarecendo. Então, o que acontece? Trazendo esse circuito aqui para baixo, eu vou ter esses dois resistores em paralelo, junto com esse em série. O de baixo, ele está em série junto com esses dois que estão em paralelo. Entendam, pessoal? Espicha esse circuito e olha ele com outra ótica aqui para baixo, tá? E daí a gente vai começar resolvendo o que? As nossas resistências, pessoal. O que acontece, ó? Eu tenho uma corrente que passa pelo resistor de 100 ohms, ó, de 500 miliamperes. Então eu vou colocar ela aqui, pessoal. Ó, 500 miliamperes, mas eu já vou passar para ampere. 500 mili, vamos fazer numa folha separado, tá? 500 mili é a mesma coisa que 500 vezes 10 na menos 3. Isso aqui é notação científica, pessoal. Nada mais é que pegar, olha só, 500 multiplicado, eu tenho que deixar essa potência positiva, eu vou fazer 1 sobre 10 na 3, entendeu? Eu coloco esse valor aqui como denominador e o 1 como numerador, só para eliminar esse sinal negativo. É a mesma coisa, pessoal, que dividir 500 por 1000, porque 10 na 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 500 dividido por 1000, tu vai andar 1, 2, 3 casinhas. Ou seja, essa corrente aqui vai ser uma corrente de 0,5 ampere, tá? Eu tenho que passar tudo para a unidade fundamental. Então, com a minha corrente de 0,5 ampere, passando nesse resistor aqui, ó, 0,5 ampere, tá? Eles estão em paralelo, pessoal. Se eles estão em paralelo, eu posso encontrar a queda de tensão nesse resistor aqui, ó.
Concorda comigo que por eles estarem em paralelo, a queda de tensão nesse resistor vai ser a mesma nesse? Então, primeiro eu tenho que achar o quê? A queda de tensão nesse resistor. E queda de tensão nada mais é que a minha resistência vezes a minha corrente. Então, vamos pegar a calculadora. 100 vale 100 ohms, vezes 0,5 ampere, multiplicado por 0,5. Eu vou ter uma queda de tensão de 50 ohms. Então, eu vou ter uma queda de tensão de 50 volts, né, pessoal? Desculpa. 50 volts, tá? Se eu tenho 50 volts nesse resistor, eles estão em paralelo, eu tenho que ter 50 volts nesse de cima. E como é que eu acho, pessoal? Então, ó, eu tenho 50 volts aqui, tá? Eu tenho que ter 50 volts em cima. 50 volts, então aqui é uma incógnita que eu tenho, ó, X, certo, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu quero saber a minha corrente aqui em cima. Eu sei que embaixo é 0,5. Então, eu vou fazer 30, que é o valor da minha resistência, mais a corrente que eu quero, que eu não sei, tá? Igual a 50. Igual a 50. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque a queda de tensão que está aqui em cima tem que ser a mesma de baixo, pessoal. Entenderam? Então eu posso muito bem pegar os 30, que é a minha resistência, mais, aliás, pessoal, vezes, né, pessoal, 30 vezes a minha corrente, eu preciso da minha queda de tensão, só que a corrente eu não sei, pessoal. Então eu vou fazer 50 dividido por 30, eu vou ter uma corrente de 1,66 amperes. Entenderam, pessoal? Olha bem, pessoal. Eu tenho uma queda de tensão de 50 volts, tá? Se eles estão em paralelo, tem uma corrente aqui e vem uma corrente aqui, tá? Eles estão em paralelo. A queda de tensão que eu tenho embaixo, eu tenho que ter em cima. 30 vezes a corrente que eu não sei, tem que dar igual, 30 vezes a corrente que eu quero saber, tem que dar igual a minha queda de tensão. Entenderam? Então, está multiplicando 30, passa dividindo. Eu vou ter uma corrente de 1,66 amperes. E daí vamos tirar a prova real. Eu tenho que multiplicar a minha resistência pela minha corrente para poder dar o mesmo valor. Que daí eu estou no caminho certo. 30 multiplicado por 1,666, que é uma dízima, né? Deu uma dízima periódica. Olha aí, pessoal, se não deu a mesma queda de tensão praticamente. Por que não deu o valor exato dos 50? Vocês viram que deu 1,66666, uns quantos 6? Como deu uns quantos 6, o que acontece? Eu não coloquei os valores após os milésimos, e daí dá essa pequena defasagem, mas nós soubemos que a queda de tensão aqui é 50 volts também. Olha que legal isso, pessoal. Desmistificando um circuito complexo. Eu só tinha o valor que o meu fusível suportava de amperagem. Através do valor de ampere que cruza por o resistor, eu descubro a tensão, porque tensão é a resistência vezes a corrente elétrica. Só que eles estão em paralelo, a queda de tensão que eu encontrei aqui tem que ser em cima. Então, explicando mais uma vez, o que eu fiz? 30, que é a minha resistência, vezes a minha corrente, que eu não sei,
tem que dar igual a 50, que é a minha queda de tensão embaixo, porque eles estão em paralelo. E resolvendo o cálculo, deu bem aproximado, pessoal. O 30 está multiplicando, o 30 é a resistência, multiplicando por X, que é a corrente que eu não sei. O 30 passa dividindo, e daí, através da divisão dos 50 dividido por 30, olha a corrente, pessoal. Deu uma dízima periódica, pessoal. 1,6666. Como eu não coloquei todos os 6 no cálculo, para não se tornar pouco didático, né? Então, eu cheguei na resposta correta. Então, a corrente vai se dividir aqui, ó, em 0,5 ampere e 166 ampere, certo? Agora, continuando o cálculo, vamos descobrir, ó, a corrente que saiu daqui, quando ela chegar de volta aqui, ó, ela vai se somar, pessoal, ó. Então, eu vou ter que, vamos colocar mais 6, né? 1,66666, para poder dar correto o cálculo, mais 0,5. Olha aí, ó, eu vou ter uma corrente de retorno de 2,166 aqui, ó. 2,166 ampere, certo? E daí essa corrente, ela vem, 2,66 ampere, e daí aqui novamente, ó, pessoal, vocês veem, ela se dividiu, ó, ela se dividiu aqui, e daí aqui embaixo eu vou ter que novamente fazer o cálculo, ó. Então, o que eu vou ter que descobrir para poder calcular a parte de baixo? Eu já tenho a minha corrente total, tá? Eu vou ter que descobrir a minha resistência total em cima e embaixo. Qual é a minha resistência total? Eu tenho 2 resistores em paralelo, eu vou multiplicar e vou dividir eles pela soma dos 2. Então já vamos fazer o cálculo, ó. Eu vou colocar num papel aqui para nós não nos perder muito, pessoal, ó. 30 vezes 100 dividido por 30 mais 100. 30 vezes 100 dividido por 30 mais 100. 30 vezes 100, tu só vai colocar o 3 de 3 zeros. 3.000. Dividido por 130. Aí calculadora. 3.000 dividido por 130, eu vou ter uma resistência equivalente de 23,076. 23,076 entre esses dois. Só que daí eu tenho mais um em série, aí eu vou somar, como ele está em série, eu vou somar o valor dele. Mais 30. Então, mais 30. Já vamos fazer toda a resistência equivalente, ó. 23,76 mais 30. 53,76. 53,076, tá? E daí eu vou colocar aqui nesse cantinho, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui nesse cantinho aqui, ó. O resistor equivalente de cima deu 53,076. 53,076, tá? E o resistor de baixo, pessoal, a mesma coisa, ó. Vamos fazer primeiro a equivalência dos dois e depois vamos somar com o que está em série, tá? Ó, 15 mais 15 vezes 30, né? Vamos fazer no papel aqui também, ó, pessoal. 15 vezes 30 dividido por 15 mais 30. 15 vezes 30. 450. Dividido por 15 mais 30. 45, né, pessoal? 405. Vamos fazer de novo o cálculo. 15 vezes 30. 450 dividido por 45. É a multiplicação pela soma, pessoal. Vai dar 10, ó. Vou ter a equivalência de 10 ohms.
Então, o meu resistor equivalente dos dois aqui vai ser 10. Aí mais o meu que está em série aqui, ó, 10 mais 30, 40. 40 ohms, né, pessoal? Então, o que que acontece? Vocês viram, ó, mais um conhecimento, que a resistência equivalente sempre vai dar menor que o menor dos resistores. Sempre, pessoal. Sempre vai acontecer isso. Tanto aqui embaixo como aqui em cima, ó. Vamos ver em cima ali, ó. Ó, a resistência equivalente de 30 e 100 deu 23, ó, pessoal. Sempre a resistência equivalente de resistores em paralelo vai dar menor que a menor das resistências. E daí, em cima, qual é o valor de cima da corrente? 2,166 amperes. Aí eu vou, o que é, pessoal? A tensão não é a resistência vezes a corrente? E daí, olha só, vamos descobrir a tensão. 53,076, que foi 53,076, que é a resistência equivalente dos dois em paralelo, mais esse que está em série, tá? E daí eu vou multiplicar pela corrente, né, pessoal? 2,166 vezes 2,166. Olha só, eu vou ter uma queda de tensão de 114,962. Vou botar em outra cor, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Então, a queda de tensão vai ser 114 volts, 962. É volts, pessoal. Entenderam? Eu achei o resistor equivalente, 53,076. Eu já tinha a minha corrente, certo? Multiplicando a resistência pela corrente, eu achei a queda de tensão. E como eu fiquei com dois resistores em paralelo, pessoal, a equivalência desses três ficou em paralelo com a equivalência desses três, eu tenho que saber que a queda de tensão é a mesma. Então, em paralelo, 114,962 sobre esse também, ó. 114,962. E daí, para descobrir a corrente, pessoal, eu vou pegar a queda de tensão e dividir pela resistência equivalente. Então, 114, já vou deixar aqui, ó, 114,962, vou deixar com 6 ali, ó, dividido por 40. Ó, eu vou ter uma corrente de 2,874. Deixa eu colocar em outra cor, pessoal, a corrente, para nós não nos confundirmos. 2,874 amperes. Então, 2,874 desce aqui e 2,166 sobe. E vocês viram que eu já descobri a minha fonte? Ó, 114,962 cai nesse. E como eles estão em paralelo, 114,962 cai nesse. Eu já posso colocar minha fonte aqui, ó. 114,962 volts, tá? E a corrente eu vou ter que somar as duas que se separam aqui, ó. Eu tenho 2,874, tá? Mais 2,166. 2,166. Igual, eu tenho uma corrente saindo da minha fonte de 5,04. Então, eu tenho que ter uma corrente chegando na minha fonte de 5,04. Olha que interessante isso, pessoal. Um circuito complexo, né? E nós esmiuçamos ele. Era algo complicado, se tornou em algo mais simples. Eu vejo assim a eletrônica, pessoal. A eletrônica, muitas vezes a gente vê de um ângulo errado,
ou não foi alcançado por alguma didática. Eu estou usando esse vídeo para falar sobre isso, pessoal. Muitas vezes alguma didática não nos alcançou e nós colocamos um limite, entendeu? Nós colocamos um limite lá no subconsciente e achamos que nós não podemos aprender eletrônica. E nós podemos, pessoal. Nós podemos aprender a eletrônica e muito mais. Entenderam? A gente não tem que se limitar. Muitas vezes um professor não nos alcança, tenta outra. Muitas vezes eu não alcanço vocês, mas quem sabe outra pessoa alcança, entendeu? Quem sabe outra didática, até o tom da voz ele influencia. Olha que legal isso, pessoal. Nós olhar para um circuito complicado e ver, é apenas um paralelismo entre dois resistores e um em série com esses dois. Aqui é a mesma coisa, um em série e dois em paralelo. Espichando o circuito, se torna um circuito mais simples. Então, o que acontece? Eu já achei os dois resistores aqui em paralelo. Vamos então, eles estão em paralelo. Vamos achar o último resistor. Como que nós achamos? Eu coloquei aqui nessa folha, pessoal. Só ignora esse cálculo aqui, tá? Então, eu tenho 53,76, certo? Em paralelo com 40, é a multiplicação pela soma, é só isso, é algo simples. Ó, eu vou multiplicar 53,076 vezes 40. Ó, deu esse valor. 2.123,04. Vou colocar aqui, ó. 2.123,04 dividido pela soma 53,076 mais 40. 93,076. E vou dividir um pelo outro. Vamos fazer de novo para ver se não está errado o cálculo. 53,076 vezes 40. 2.123,04. E agora eu vou dividir pela soma dos resistores. 93,076. Eu vou ter uma... Opa, deu ruim. 2.123,04 dividido por 93,076. Eu vou ter uma resistência equivalente aqui, ó, de 22,809 ohms. Olha só, pessoal, eu tenho um resistor de 53 em paralelo com de 40, ó. Deu menor que o menor dos dois resistores, ó. O menor é o de 40, certo? E deu 22,809. E daí eu sei que a minha fonte é de 114,962. E daí, pessoal, toda a queda de tensão se dá sobre esse resistor. Como é que eu acho a minha corrente? Não é a fonte dividido pela minha resistência equivalente? Então vamos fazer. Qual é a minha fonte? 114,962. 114,962 dividido por 22,809. Olha se eu não tenho a minha corrente, pessoal. Olha aí a corrente que sai e a corrente que chega. Não é a mesma? 504. Eu tenho uma corrente aqui, ó, de 5,04. Agora dá para nós esmiuçar o circuito. Entenderam? Agora eu posso ir esmiuçando o circuito. Que daí eu posso voltar no circuito, pessoal. Mas eu não vou continuar para que esse vídeo não se torne muito longo e cansativo, pessoal. Eu fiz essa didática e essa dinâmica mais para falar para você que você tem condições de aprender, você que acha que não pode, entendeu? A eletrônica não é algo complicado, certo? Ela se torna simples. Nós que passamos muitas vezes o conhecimento
eu acredito que nós não podemos complicar. Como eu falei ontem, nós temos que desmistificar os assuntos, entendeu? Muitas vezes a gente não foi... Olha, até a frequência da tua voz, ela influencia no teu aprendizado. Por exemplo, dependendo da... Eu sou assim, pessoal, vou confessar para vocês. Dependendo da frequência da voz da pessoa, entendeu? Eu gravo conhecimento, muitas vezes uma fala ali, tu internaliza aquele conhecimento. Mas olha que interessante, pessoal. Mas daí nós podemos voltar no circuito e vendo as quedas de tensão, e não é difícil, pessoal. Eu só não vou me alongar para que não fique um vídeo longo e cansativo. Era mais para mostrar e para falar sobre eletrônica, pessoal, que eletrônica não é algo complicado. Que aos poucos nós vamos digerindo, né, os assuntos. Nós vamos digerindo os assuntos e vamos adentrando nesse mundo aqui, ó. Muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, né? Isso todo ser humano, né? Todos nós, como seres humanos, nós temos medo do novo. Mas eu digo para vocês, vocês têm condições de aprender. Você que acha que não pode, você pode, pessoal. Esse vídeo aqui, ele é mais um vídeo motivacional, entendeu? É um vídeo para conhecimento, a título de curiosidade também, mas é mais um vídeo para motivar você, para dizer que você tem condições de ir muito mais além do que você imagina. Certo, pessoal? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, pessoal, compartilhe esse vídeo.